Entende, Alice, por exemplo, da gravidade do fato. Vamos supor, um fato extremamente grave, acontecido ou polarizado por um único indivíduo, né? O indivíduo está recebendo energia. Quando ele devolve aquela energia, pelo fato de ter sido um indivíduo, ele vai atuar primeiro na faixa 1, ele vai reverberar nessa faixa 1, pode passar para 2, para 3, para 4, quer dizer, uma atitude de um único indivíduo pode eventualmente alterar o caleidoscópio da 7, mudando o destino da humanidade. Da frequência do retorno da energia. Né? Todas as atitudes medianas, né? elas basicamente tocam a faixa 1. Coisas muito graves, ainda que seja um indivíduo só, podem tocar 7. Ora, atitudes de homens isolados ao longo da história da humanidade resultaram em catástrofe para a humanidade inteira. Foram fatos tão graves que modificou tudo isso daqui, desmantelou estruturas que estavam já, vamos dizer, num nível de elaboração melhor. Elas retornam atrás. O caleidoscópio, ele não é uma coisa permanente. Nós temos que ir consagrando esses sistemas, ou seja, consagrar no sentido de cristalizá-los positivamente, para que eles não retrocedam. É como se você pegasse um circuito eletrônico, né? Colocasse uma versão mais refinada, um software mais elaborado, né? Ou seja, você está trabalhando lá com o seu Win95, de repente o sistema cai para o sistema DOS Windows 3.11. Quer dizer, você perdeu sofisticação, elaboração. Voltou para um sistema mais, enfim, mais atrasado. Aí você começa a lutar de novo para você ganhar o Win95 de novo, né? Então, veja, esses sistemas aqui demoram a consagrar situações. Vamos supor que a humanidade, de repente, realiza uma grande conferência de meio ambiente no mundo, né, com largas repercussões na consciência de todos os indivíduos. Aquilo é um fato extraordinário, positivo. Aquela onda vai lá em cima, reverbera, produz transformações interessantes, mas se não for muito permanente, todas aquelas transformações voltam atrás. Nada adiantou. Perfeito. Ela tem que deixar de ser uma atitude tempestiva qualquer, né? É massa crítica, para entrar para o plano cultural. Portanto, por exemplo, a questão OVNI está rolando no mundo. Muito bem, as consciências estão por aí. Mas está todo mundo ainda na cabeça com o fenômeno. Enquanto é emissão mental, não há transformações profundas. Porque esse sistema inteiro aqui é montado para atuar sobre o cardíaco. O cardíaco como chakra central, estruturador e irradiador, porque o chakra cardíaco é a ponte entre o que temos para cima e o que temos para baixo. Se não atua ali, não consagra o avanço. Quer dizer, se não chega no coração, se não passa para a vida real, pouco adianta. Nós poderíamos fazer aqui, cantar, tocar o dia inteiro o mantra, só, sai daqui, muda de vibração, não sustentou nada. É efêmero. Não mudou coisa alguma. Enquanto a coisa não é internalizada e nós sentimos efetivamente, como por exemplo, quantas pessoas transitam pelo vegetarianismo, tal, volta, mas não volta para o sistema tradicional da alimentação brasileira. Ele foi uma coisa que ele não consagrou, não ficou permanente nele. Ele ainda exige da parte dele esforço, porque o sujeito só se torna vegetariano mesmo quando ele não se esforça mais. Quando aquilo já é natural. Enquanto é uma batalha diária, né? O cara ali na salada namorando o bife no prato do outro, não dá. Não adianta, não adianta. Depois tem outras fases mais elaboradas. Você te enjoa quando vê carne, né? Aí ele já está um pouco mais avançado, porque ele está começando a mexer no coração. Quando ele nem percebe que tem carne na mesa, né? Aí sim ele já, de repente, a coisa chegou legal. Ele não tem mais a necessidade. Ele já se desintoxicou, o estado de consciência relativo à coisa saiu do plano do conhecimento, da decisão filosófica. Passou a ser um fato, uma demanda natural do organismo dele. Né? E é um processo lento, processo super lento, para a gente consolidar alterações. Isso vale no plano do indivíduo, como vale no plano do coletivo. Agora não quer dizer, por exemplo, que alguma coisa não fica de positivo. Fica. Né? Na verdade, nós temos sempre resíduos. O problema é que temos resíduos, tanto positivos quanto negativos. Né? Por exemplo,
uma recuperação qualquer. Vamos supor que estamos aqui num determinado patamar, temos um grande pique de consciência, para lá, de repente não sustenta. Voltamos para cá. Mas veja, eu desenhei de propósito. Olha, houve um ganho. Houve um ganho. Né? Tivemos um pequeno ganho. É verdade também que esse negócio aí vale ao contrário. Às vezes, a humanidade tem... Puxa vida, despenca, né? Violentamente. Aí, ela, vamos lá, vamos recuperar, tudo bem, valeu, etc e tal, recuperou. Mas olha aqui, ó. Não recupera tudo. Quer dizer, há sempre resíduos de transformação. Ou seja, os núcleos da figura caleidoscópica são difíceis de serem alterados. Às vezes alteramos a periferia do desenho, mas não alteramos as pedrinhas do meio, que permanecem. São fortemente cristalizadas. Enquanto nós não alterarmos o miolo, quer dizer, o coração, né, do sistema, o nosso, nós não produzimos alterações definitivas. Né? Muito bem. Assim como os mestres trabalham modulando essas energias, tanto as energias que vêm para a Terra, quanto as energias que voltam, né, e acompanham a reverberação desses sistemas todos aqui, eles produzem situações artificiais indutoras. Então, é como se o mestre, né, ele olha para um lado, olha para o outro, aí põe a mãozinha ali para dar uma deflexão especial no sistema, quer dizer, ele segura aquela barra, por consciência. É aquele técnico eletrônico que faz uma gambiarra no chip, né, e transforma o seu 4,5 num falso Pentium. É a capacidade de intervir, produzindo alterações na expectativa de que a alteração num padrão vibratório num determinado lugar possa produzir efeitos. E muitas vezes, infelizmente, eles têm mais que produzir efeitos devastadores do que construtores. Porque às vezes eles têm mesmo que puxar o tapete. Por exemplo, nós tivemos um programa qualquer assim, bonito, legal, para lá. Quando o mestre começa a perceber que nós estamos já no vazio da loucura, puxa o tapete, porque ele sabe que a queda depois é grande e pode ser que não haja nem esse pequeno salto aqui como resultado final. Nós podemos ter, portanto, uma situação que é absolutamente terrível, em que a humanidade dá grandes saltos aparentes de consciência, baralá, aí despenca. Despenca de tal maneira que nem recupera mais o patamar antigo. Ou seja, ela não deixa um resíduo positivo, ela fica abaixo do que estava antes. Aí interferem os mestres, no sentido de que não deixar que as coisas avancem tanto para vamos dizer, o vazio, aí ele chega e puxa o tapete antes, desmorona tudo, né? Mas fica um resíduo positivo. É difícil da gente aceitar isso? É extremamente difícil, é muito doloroso, mas eles estão aí para zelar por isso. Então, da mesma forma que os mestres modulam, intervêm e produzem fenômenos de caráter extraordinários dentro dessa estrutura de reverberação, né, de ressonância, espaciais também podem fazer a mesma coisa. Eles entram em sintonia com os mestres de cada raio, através da fraternidade branca, e desenvolvem trabalhos de caráter específicos. Algumas criaturas, algumas inteligências trabalham mais nas emissões. Outros trabalham modulando as mudanças aqui. Outros trabalham no sistema de reverberação pessoal. Porque cada indivíduo que está aqui na Terra tem como que o seu plano próprio. É como se cada indivíduo aqui tivesse esse projetinho aqui em volta dele. Então, no plano do indivíduo, nós podíamos fazer a mesma coisa. Né? Aqui o camarada, ele tem lá o seu cebolão também. Né? O seu subplano. Aqui, da mesma forma, né? Ele recebe e ele emite. Né? O padrão de recepção e emissão dele compõe com o padrão terrestre inteiro. Né? Isso tudo é associado. É dessa maneira que se associam os chamados karmas individuais. E tem karmas de nações, karmas étnico-culturais, né?
karmas, inclusive políticos, ideológicos também, existe esse tipo de coisa. Há os karmas religiosos, né? Nós sabemos, por exemplo, que a comunidade cristã no mundo, apesar de toda a não vai sair, né? O fato de ser bastante heterogênea, ela também tem dificuldade de estabelecer um padrão vibratório uníssono, né? Fazendo com que os seus diversos agrupamentos vivam processos kármicos diferenciados dentro de um processo kármico mais global de toda a comunidade cristã, né? Então, existem especificidades dentro de cada situação. Nós podemos viver, por exemplo, karmas familiares, mas dentro da família temos karmas específicos relativos ao karma familiar, além do karma pessoal, né? Isso tudo são sistemas lógicos, faz parte da estrutura de funcionamento do universo, gente. Não vem nenhum Deus falar, vou projetar esse tipo, vou projetar um caleidoscópio. Não, isso é da fórmula do universo. Isso vem lá da estrutura ionádica. Porque os ionas é que produzem esse fenômeno, né? Da organização do sistema inteiro. O sistema se organiza de acordo com as leis de formação cósmica do universo. Isso é que é o divino na coisa. É o papel do Criador que nós não entendemos como funciona. Como esse sistema nasceu, né? Isso aqui você pode entender até mesmo como um sistema imunológico da própria Terra, né? Há muitas funções para esse cinturão, esse projeto Terra. E como eu já disse em outras oportunidades, isso está gravado, vocês podem consultar nas fitas, nós temos o projeto Terra artificial e temos o natural. No dia que nos libertarmos do artificial, que está implantado, ficaremos apenas com o projeto Terra natural, isto é, aquele que é agenciado pelo próprio evoluir das coisas, faz parte da estrutura galáctica, faz parte da estrutura do sistema solar e assim por diante, né? O fato é que construíram, vamos dizer assim, uma esfera dessa daqui, uma espécie de um caleidoscópio artificial para corrigir disfunções de grande gravidade decorrente daquele acidente, a qual inclusive eu me referi ontem tanto na palestra. Então, veja, a Terra tem uma velocidade de evolução aqui, e há, correndo na paralela, um outro projeto que num determinado momento vai se fundir ao projeto de evolução natural da Terra. Esse projeto aqui é como se fosse uma cebolinha caleidoscópica especial colocada aqui. Ela produz filtros, tanto do que é emitido, transformando, padrão de emissão, de volta, como também ela transforma aquilo que vem de fora, bate aqui, ele também produz alterações no que vem do alto. Quer dizer, ele funciona como uma espécie de um filtro particular, o plano de evolução natural do sistema, com as demandas específicas que a Terra tem. Porque a Terra sofreu um acidente. Portanto, tem que ser corrigido esses raios que vêm para ela e que partem dela. Essa é uma função básica, inclusive muito importante, papel dos mestres, né? Todos esses esforços aqui deles, nessas ondas transportadoras que vêm, que voltam, é no sentido de gerar artificialismos, né? Corretivos. Eles chegam no plano do indivíduo a implantar aparelhos, né? Vocês sabem disso, vive pendurando coisa nas pessoas, né? A pessoa anda na rua com um negócio na cintura, um negócio no pé, um negócio na cabeça, chapéus esquisitíssimos. Todos esses aparelhos fazem parte de um processo de ajuste, de recepção e emissão de ondas, né? Então, é como se fossem pequenos sistemas desses no plano do indivíduo, né? Então, por exemplo, vamos supor que o sujeito tem um padrão de recepção inadequado numa determinada faixa vibratória. Vamos dizer, ele recebe energia aqui que chega nele. Muito bem. Se esse padrão é inadequado, eles pegam e colocam aqui, por exemplo, uma lente, né? Então, esse raio que vinha atingi-lo, por exemplo, num sistema chácrico aqui, passa a atingi-lo num outro sistema chácrico. Ou aqui, né? Quer dizer, interfere na rede dele de energia de uma maneira diferente do que naturalmente ocorreria. Dessa forma, estabelece uma correção. Essa lente aqui é um aparelho psicotrônico.
implantado artificialmente. E que dá defeito, que tem que ser substituído de vez em quando. E por incrível que pareça, às vezes fica obsoleto e eles mudam. É muito doido isso, parece uma loucura pura, mas é dessa maneira.